o início de tudo. Seja bem-vindo aqui para você que está assistindo a reprise dessa live que vai ficar salva só por 24 horas, onde nós vamos estar fazendo algumas reflexões profundas aqui sobre a mãe. A mãe que não é somente uma figura pessoal, a mãe que não é somente um personagem, a mãe que também não é um ser perfeito, a mãe que é aquela que te deu a vida. Então, seja bem-vindo aqui quem estiver chegando. E você que estiver chegando aqui, você vai pensar agora nesse momento em 3 pessoas que vêm no teu coração, que você vai compartilhar essa mensagem. Aqui tem um botãozinho, um avião que você vai compartilhar. Quem compartilha coisa boa, recebe coisa boa, né? Então, quem compartilha boas energias, também recebe boas energias de volta. Então, você vai clicar nesse botãozinho aqui do lado e vai compartilhar com 3 pessoas que vêm no teu coração nesse exato momento. E quando você compartilhar, você vai colocar aqui no comentário, Johnny, compartilhei, tá compartilhado, já chamei as pessoas. Só faz esse comentário aqui, tá bom? Sobre esse tema que nós vamos estar falando no dia de hoje, porque é um tema que traz uma inquietação, né? Esse dia de hoje, por mais que seja um dia simbólico, né? Um dia onde a gente sabe que todo dia é Dia das Mães, é um dia que tem uma simbologia, essa data de hoje, mas uma simbologia muito profunda, né? Uma simbologia que traz pra gente uma compreensão, uma simbologia que traz pra gente uma reflexão ainda maior do nosso relacionamento com esse ser, do nosso relacionamento com a mãe, né? E como eu disse para vocês aqui, a mãe é o início de tudo. A mãe é o início de tudo. E eu estava agora há pouco tempo aqui, antes de eu iniciar essa live, eu estava me perguntando aqui, eu perguntei para Deus mesmo, eu falei, vem cá, por que é tão importante? Por que é tão importante a gente falar do nosso relacionamento com a mãe? Porque eu não queria apenas trazer uma apelação, como acontece na maioria das vezes, uma apelação, digamos assim, como se você tem que reconciliar com a tua mãe, você tem que ter um bom relacionamento com a tua mãe, Eu não queria partir para essa apelação, né? Eu sei que às vezes a gente já está tão saturado, né, por conta mesmo de uma saturação dentro desse meio. Quem compartilhou essa live, escreve aqui, Gabriela já colocou aqui, compartilhei. Lembra lá, 3 pessoas que vêm no teu coração que você pode compartilhar. E aí eu estava aqui pensando, eu falei, bom, qual o motivo para refletir sobre a mãe? Qual o motivo para refletir sobre essa figura? E eu perguntava isso para Deus, vou colocar aqui, eu colocava isso para Deus. Eu falava, bom, por quê? E aí na hora me veio assim no coração uma resposta que eu precisava. Que a única comparação que se tem na Bíblia a respeito do amor de Deus é a comparação do amor de Deus como o amor de uma mãe. A comparação do amor de Deus com o amor de uma mãe. E aí a gente vai ver lá em diversas passagens, né? Lá em Isaías, por exemplo, tem uma passagem que diz: pode uma mulher esquecer do filho, né, que ainda mama? Pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? Da mesma sorte, né, Deus também não esquece de nós. Então lá em Isaías vai trazer essa comparação. Não só em Isaías, mas como em diversas passagens. E aí me veio a resposta aqui, que foi uma resposta que veio para mim, para o meu coração, mas que eu vou compartilhar com você. Que olhar para o relacionamento para com a mãe não é somente com a mãe enquanto personagem, mas é olhar para a capacidade que eu tenho de me relacionar com o divino.
E nós sabemos que o relacionamento com o divino, ele é o que traz o diferencial para a nossa vida e para a nossa existência. Então essa foi a resposta assim, que Deus me deu quando eu perguntava por que eu tenho que falar de mãe? Por quê? E para quem me conhece sabe que eu tenho aparecido pouco aqui, né? Eu tenho vivido um momento um pouco mais de recolhimento, um pouco mais de deserto. Então eu conversei com Deus e falei, olha, me dá um bom motivo para que eu aperte esse botão aqui e apareça ao vivo no dia de hoje, porque não quero aparecer aqui apenas como um motivo apelativo de que você tem que verdadeiramente olhar para essa tua relação, ou até mesmo de trazer para você, digamos, uma apelação no sentido de que você tem que aceitar, né? Como a gente trabalha dentro da visão sistêmica, até porque nós sabemos que cada um tem uma história. Inclusive eu tenho uma história para contar para vocês aqui, que eu não vou contar nesse momento agora, mas quem ficar aqui vai ouvir uma história impactante de uma situação que eu atendi, onde a pessoa não queria fazer um momento de reconciliação com a mãe, né? Não aceitava a mãe. Então depois eu vou até contar essa história para você, para quem estiver aqui. Mas como eu vinha falando, né, eu perguntava mesmo para Deus, e aí ele me dava esse motivo, né? Olhar para o relacionamento com a mãe é olhar também para a forma como você se relaciona, entendeu? Para a forma como você se relaciona, né? E a forma como você se relaciona com essa mãe é a forma também como você vai olhar para esse relacionamento com o divino, com a espiritualidade. Por quê, Johnny? Porque esse relacionamento com o divino, com a espiritualidade, é um relacionamento em que ele traz em nós essa possibilidade de nos conectarmos através da esfera feminina, né, da energia feminina. Quando eu falo da energia feminina aqui, minha gente, eu não estou trazendo para você, por exemplo, a questão de comportamento feminino, tá? Nós temos as duas polaridades, as duas energias, a energia da mãe e a energia do pai, energia feminina e energia masculina, yin e yang, né? Então, só que nós confundimos na maioria das vezes, a mãe pessoal, entendeu? A mãe pessoal com a mãe arquétipa. E é aí aonde entra toda a bagunça mental que acontece na nossa cabeça, né? Porque nós achamos que a mãe é apenas aquela que nos pariu, entendeu? Que é aquela que apenas nos pariu e se engravidou de nós. E muitas pessoas acham que a mãe é somente isso, compreende? E aí está o primeiro equívoco, porque quando eu estou trazendo para você que essa compreensão, a mãe, ela não é somente quem nos pariu. A mãe, ela é o quê? Um portal, entendeu? Então, hoje eu quero trazer para você aqui uma compreensão que você vai enxergar, seja você homem, mulher, a mãe como esse portal para a vida, como esse portal para essa experiência que você está vivendo aqui na sua vida, que inclusive foi até mesmo um portal para que o Cristo, para que Jesus também viesse aqui viver essa experiência. Ele também passou por esse portal, também foi gerado no ventre de uma mulher. E aí entra o primeiro ponto que você precisa compreender. Os primeiros 9 meses que você passou dentro desse portal, aí é onde entra, né? Os primeiros 9 meses que você teve ali, claro, né? 9 meses na barriga, esses 9 meses que você esteve ali, foi um momento também onde você foi tomando muitas impressões em relação à vida que eram da tua mãe como tuas. E isso é algo que você carrega dentro do teu inconsciente, por isso que muitas das vezes você não consegue encontrar respostas para isso. A gente chama isso esse movimento gestacional, né? Então, uma coisa que é importante é você compreender aquilo que você experimentou nos 9 meses ali na barriga da tua mãe,
você carrega para toda a tua vida. E, inclusive, existem provas até mesmo científicas de que não só na barriga da tua mãe, mas também do que a tua mãe passou na barriga da tua avó. Compreende? Então, tudo começa na mãe. E aí, às vezes, nós temos até uma certa dificuldade de olhar para a mãe, de olhar para esse universo, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de se relacionar, ter um relacionamento pessoal com a mãe. E aqui eu não estou falando que você tem que ter um bom relacionamento pessoal com a tua mãe, porque nós somos humanos, somos limitados, né? Mas um fato é, quem menos precisa de ter um bom relacionamento com a mãe, ou quem menos precisa ter um bom relacionamento com você, é a tua mãe e o teu pai. Entendeu? Não são eles que precisam de você. Esse reconhecimento começa a partir de nós que viemos depois. Então nós confundimos a mãe pessoal com a mãe arquétipa, né? Arquetípica, né? E aí nós olhamos para essa mulher como uma mulher que deveria ser perfeita, né? Como uma mulher que deveria, de repente, assim, corresponder aos nossos anseios, entendeu? Então, aí entra um ponto que muitos de nós, inconscientemente, nos fechamos para a mãe pessoal, que é essa mulher que às vezes foi crítica, às vezes foi ausente, às vezes foi exigente, ou às vezes foi frágil, ou às vezes nos deixou, ou às vezes teve uma postura, sabe, ali um pouco mais incisiva, e nós levamos isso para a vida e vamos replicando isso nas relações, nos relacionamentos, compreende? Com base nessas experiências. Então, a mãe como esse portal da vida, quando nós não olhamos para a mãe como esse portal para a vida, nós não estamos reconhecendo essa grandeza, entendeu? E aí entra um ponto que, mesmo que você tenha tido um relacionamento difícil com a mãe, com a tua mãe, isso não é um motivo e não te dá o direito de reconhecê-la como portal para a vida. Compreende? Como um portal para a vida. O primeiro movimento da vida, minha gente, começa com a gratidão por aquela mulher que foi portal para que eu viesse aqui. Então, se eu não experimento essa gratidão, se eu não me aprimoro, e aí entra até mesmo assim, todos nós temos uma missão. E se você veio aqui através de um homem e de uma mulher, que todos nós viemos, óbvio, de um homem e de uma mulher, a forma como você se relaciona com essa mulher é a forma como você vai se relacionar com as outras mulheres e com as outras pessoas, porque a mãe é a primeira relação que você tem. Acontece que você baixou programações até os 7, 9 anos de idade no máximo, e você está replicando essas programações nas relações, de uma forma inconsciente. E calma, não precisa também ficar preocupado e assim, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora que eu estou replicando? Calma. O autoconhecimento, ele também passa pelo viés de compreender aquilo que está no oculto de nós, né? Aquilo que está no oculto de você. E às vezes, minha gente, nós percebemos e às vezes a gente fala assim, Johnny, mas eu tenho um ótimo relacionamento com a minha mãe, não tem problema nenhum e tal, a gente se dá muito bem, parará e pererê e pororô. Só que às vezes nós ficamos no superficial disso, né? Às vezes nós ficamos nesse superficial desse relacionamento com a mãe. Então, uma missão que nós temos aqui, digamos assim, um primeiro propósito é enxergar a mãe como esse portal. Seja você mãe. Se você é mãe, você veio também de uma mãe.
Se você é mãe, você veio também de uma mãe. Johnny, mas a minha mãe, ela me abandonou. Ela me deu para minha tia criar, ela me deu... Tá. E os 9 meses que você teve dentro dessa mãe? Aonde você foi gerado, onde você foi nutrido. Houve também um tempo ali que você passou, né? E aí é onde a gente começa a enxergar a mãe como esse portal, sabe? A gente precisa... Eu sei que às vezes é desafiador, dependendo do tipo de relacionamento, de história que nós temos com a nossa mãe pessoal, a gente enxergar ela como um portal, porque às vezes a gente está tão, digamos assim, agarrado, né? Nós estamos tão envolvidos com a nossa mente, com o nosso ego, com aquilo que a gente experimentou, que a gente não consegue reconhecer essa grandeza desse portal, né? Então, a mãe, como esse primeiro campo que nós sentimos, né? O primeiro som que nós ouvimos foi da mãe, o primeiro ritmo, o primeiro alimento foi da mãe, entendeu? E aí tem um ditado que diz, né? A primeira impressão é o que fica. Você já ouviu esse ditado? A primeira impressão é o que fica. A primeira impressão é o que fica. A primeira impressão que você teve da vida foi por meio ali da impressão que a tua mãe teve. Às vezes ela se assustou quando ela ficou grávida de você. Às vezes ela não sabia o que fazer, ficou com medo, e aí você tomou esse medo para você. Compreende? E aí entra um ponto muito interessante, porque assim, nós sabemos que existem alguns movimentos para a vida, alguns êxitos para a vida, né? Principalmente para o sucesso. E quando eu falo de sucesso aqui, eu não estou falando de sucesso financeiro somente material, não, mas sucesso na vida. Porque o primeiro sucesso que nós temos é a vida. Então, se você está vivo aqui, você já tem um sucesso. Você não precisa ficar buscando mais fora sucessos externos para se preencher. Você já é um sucesso, compreende? E aí a mãe, ela, além de ser esse portal, ela também é o canal entre o invisível e o visível, entendeu? Porque o corpo dela foi o templo da nossa chegada. O corpo dela foi o templo da nossa jornada e da nossa chegada, entendeu? Então, negar a mãe é como negar a própria origem. Entendeu? Então, nesse dia de hoje, vem essa pergunta, né? Como que eu olho para minha mãe? Como que eu estou olhando para minha mãe? Né? Eu olho com respeito, eu olho com amor. Entende? Como que eu olho para essa figura? Como que eu olho para essa mulher? Compreende? E claro, aonde que isso vai impactar na nossa vida? Em várias coisas. No relacionamento profissional, por exemplo, a pessoa com a qual nós aprendemos a servir a vida é com a mãe. Se eu me fecho a me relacionar, se eu me fecho à mãe, a essa energia, eu me fecho ao servir. E aí tem uma palavra, né? Quem não serve para servir, não serve para viver. E quem não serve para servir, automaticamente vai ter questões ligadas à vida financeira. Compreende? Questões ligadas à vida profissional. Compreende? Johnny, mas o que isso tem a ver, esse relacionamento com a mãe e o dinheiro? Porque o dinheiro depois ele passa a ser o meio pelo qual nós nos nutrimos. O meio pelo qual nós nos nutrimos. E minha gente, não tem como assim, a forma como o que você é hoje, o que você é uma soma da tua mãe e do teu pai. 50% de você é 50%
por exemplo, da tua mãe. Eu digo isso em configuração mental, tá? Enquanto personalidade, enquanto personagem, entendeu? E aí, uma coisa que nós também fazemos muito é repetir os destinos da nossa mãe, de uma forma invisível mesmo, sabe? Porque nós temos, e às vezes por mais que você não tenha percepção, há dentro de nós uma força que nos faz querer ser leais à mãe e leais ao sofrimento da mãe. Entendeu? Quando esse bloqueio, ele vai, vamos supor que ele vai para o outro extremo, aonde eu tenho raiva da mãe, por exemplo, aí já é mais grave ainda. Entendeu? Porque quando eu tenho esse movimento de ter raiva por aquela figura, eu tenho raiva da minha vida. E automaticamente, qual é o destino dessa raiva? É a morte. Eu lembro de uma vez que eu atendi uma situação. Na época eu trabalhava com atendimentos terapêuticos em clínicas de dependentes químicos, né? E naquela clínica tinha lá um dependente, né? Um adicto, né? Que ele tinha sido abandonado pela mãe. Tinha sido deixado, ele nunca tinha conhecido a mãe dele. E naquele movimento ali do atendimento e tudo mais, né? Ele tinha uma raiva muito grande, inclusive até mesmo dentro dessa clínica, ele era uma pessoa que tinha uma suspeita, assim, de manifestação de possessão diabólica. Na época eu era missionário, né? Então também atendia como missionário e terapeuta. Isso deve ter mais ou menos uns 10 anos, não, tem mais de 10 anos, isso deve ter uns 12 anos. E aí eu fui conversando com ele, e ele foi falando da mãe, mas com uma raiva, um ódio, foi, né, borbulhando ali um certo líquido. E eu falava, mas você teria, naquela época a gente usava assim ainda a questão do perdão, né? Mas você não perdoaria tua mãe? Você não compreenderia tua mãe? E ele, não compreenderia, porque me abandonou, porque não sei o que lá, e a minha vida tá assim por causa disso, disso e disso. E aquela raiva. Passou-se um tempo depois, ele teve alta. E no dia dele ter a alta, ele não deu conta e tirou a própria vida. Eu fiquei sabendo disso algumas semanas depois. E aí eu lembrei desse atendimento. E tempos depois eu fui compreender aquilo que Bert traz, de que mãe é a vida, né? Mãe é a vida. E a vida da mãe continua em nós. A vida da sua mãe continua em você. Essa vida, esse respirar, essa capacidade que você tem aqui nesse momento, de estar aqui me ouvindo, saiba que a tua mãe está em você. A tua mãe está em você. Então nós vemos que a mãe é impressionante, porque como eu falei aqui para você no início, né? Eu perguntava para Deus assim, me dá um motivo bom para eu abrir aqui e falar ao vivo, né? E ele falava, fala, porque a mãe, o amor de uma mãe é o meu amor. O meu amor é como o amor de uma mãe. Se eu não reconheço que, independente de qualquer coisa, do bom relacionamento interpessoal ou não, essa mãe me deu a vida, ela foi um portal. Se eu não reconheço isso, eu vou ter dificuldades de aceitar
e receber. Compreende? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Me mandem perguntas aqui também. Vamos começar agora com perguntas. Eu quero responder a perguntas de vocês, porque esse é um tema tão amplo, né? E se eu ficar aqui, enfim, seria tanta coisa para falar, né? Enfim, a gente falaria por horas e horas, né? E é uma coisa assim, eu tenho a minha mãe viva, mas eu tô muito perto de pessoas que não têm a mãe mais viva, sabe? E uma coisa que é impressionante é que, independente da capacidade intelectual, quando a mãe faz uma passagem, é um dos momentos mais... Eu nunca passei por essa experiência, mas pelo que eu percebo de relatos, é um momento mais marcante, eu acho, que na vida da pessoa. Acho que entre o nascer e o morrer está o morrer da mãe, quando a mãe morre. É nítido quando as pessoas falam ou trazem isso. Mas aí entra um ponto. Esse vínculo não morre. O vínculo com a tua mãe não morre. Ele continua. Compreende? Alguma pergunta, minha gente? Vamos nos abrir aqui agora a perguntas que... Johnny, no caso dos filhos adotivos que não têm como saber sua origem biológica, qual o olhar através do viés da constelação familiar? Boa pergunta. Boa pergunta. A constelação sistêmica, né, no caso, o olhar sistêmico, ele traz para nós uma compreensão que ela não é uma compreensão poética e nem uma compreensão Walt Disney, sabe? Porque no caso dos filhos adotivos, né, que não tem como saber a origem biológica, eu sei que às vezes a gente quer encontrar respostas, né? Quem quer encontrar respostas é a mente, né? Quem quer encontrar respostas é a mente. Então, o que o olhar sistêmico traz para essa determinada situação? A capacidade de reconhecer essa mãe como portal, né? Como um portal para a vida. Que não necessariamente você tem que, digamos assim, construir um laço com a mãe biológica depois, se você ficar sabendo da tua mãe biológica, né? Se você talvez conhecê-la, compreende? Então, quando você aceita, e às vezes entra esse ponto também, né? Porque o primeiro passo no caso de um filho adotivo é essa aceitação. Às vezes ela é um pouco mais dolorida quando isso é meio que velado, né? Então já trabalhei, por exemplo, com adultos que ficaram sabendo lá depois de muito tempo que eles eram filhos adotivos. Porque, minha gente, quando isso é trabalhado desde o início, desde quando se é criança, quando nós somos criança, nós viemos daquele lugar, eu falo assim, nós viemos ali do infinito, do coração de Deus. Então, automaticamente nós temos em nós, por exemplo, capacidades eternas, virtudes que estão afloradas. Por isso que Jesus fala, né, que para entrar no reino dos céus tem que ter coração de criança, porque a criança ela já tem virtudes eternas. Essas virtudes eternas que a criança ela tem, elas vão sendo esquecidas com o tempo, infelizmente, né? Nós esquecemos isso com o tempo. E aí nós temos que entrar no processo de autoconhecimento para saber quem nós não somos e às vezes até mesmo para desenvolver essas virtudes. É interessante, por exemplo, criança. Esses dias eu vi a gente estava num retiro lá do Caparaó, lá no Ponto Zero, e tinha uma criança lá,
e ela nunca tinha feito yoga. E ela fazia todas as posturas de yoga com toda a flexibilidade do mundo. E ela já era uma criancinha assim, como que eu posso dizer, tava um pouco acima do peso, assim, né? Mas mesmo acima do peso, ela tinha toda a flexibilidade. Por quê? Ela sabe que ela não era a mente dela, porque ela tem virtudes eternas. Então, essas virtudes eternas, por exemplo, a criança, no caso do filho adotivo, se isso é trabalhado desde cedo, você consegue trazer de uma forma... Eu já trabalhei já uma vez, eu lembro, foi um caso de uma mãe, né, que adotou um filho, né, e ela queria fazer alguns atendimentos, né, fez um processo de constelação, que aí foi um acompanhamento para ajudá-la a como se portar ali para incluir a mãe, entendeu? Para incluir a mãe biológica, incluir a mãe biológica, né? E também ajudar o filho adotivo ali a incluir, né? Isso é importante, né? O que agrava é quando se exclui, né? Que a constelação diz. Então, assim, não, aquela que te deu a vida não é a tua mãe. Aí você está rompendo, negligenciando e excluindo de uma forma muito grande, né? Então, no caso dos filhos adotivos que não tem como saber a sua origem, e aí entra o ponto também que, assim, minha gente, foca no presente, tá? Eu sei que quando a gente fala de constelação, a gente fala de olhar para as nossas raízes e para o passado, mas infelizmente eu vou trazer uma coisa para vocês aqui. Fiquem preocupados assim com... Não fica com essa coisa, eu tenho que olhar para o meu passado, eu tenho que ir lá, eu tenho que... Não, calma. Uma coisa de cada vez. Eu já tive muito esse desejo de ficar olhando o passado e tudo mais, a origem, e saber o porquê, para que calma, olha o presente, viva o presente, respira. A gente tem uma agora. Aquilo que tem que vir à tona, aquilo que precisa vir à tona, gente, vem, tá? Vem. Consegui responder, Rosângela, a sua pergunta? Me fala aqui. A Gabriela também fez uma outra pergunta aqui, deixa eu fixar ela. Como cortar o cordão umbilical sem sentir culpa? Por decidir não viver o sofrimento e escolhas da mãe. Pois é, eis um tema interessante. Existe uma coisa que o Bert Hellinger, ele fala bem assim, né? Bem-vinda, Thaís, Andressa, tá aqui também, Marcela, seja bem-vindas, Eduardo, bem-vindos aqui, Laís, bem-vindos aqui. A gente compartilha, se tiver pergunta também, faz aqui, porque eu amo quando você faz a pergunta, gosto demais, porque a sua pergunta não é só sua, é de quem está assistindo aqui também, e a gente vai batendo esse papo, né? Esse papo gostoso aqui. Como cortar o cordão umbilical sem sentir culpa, né? Por decidir não viver o sofrimento e escolhas da mãe. Olha, tem uma música até que diz, né? Todo homem precisa de uma mãe. E tem uma parte da música que fala assim: eu sou cordão umbilical, para mim nada está tão bom, para mim nada está bom, né? Alguma coisa assim. Primeiro, nós vamos sentir culpas de fazer diferente, vamos sim, entendeu? Vamos sim. Cortar o cordão umbilical, aí cada um vai viver um processo, né? Cada um vai viver um movimento diante da vida. Talvez se cortar o cordão umbilical, por exemplo, ele vai ser necessário um distanciamento. Vai vir uma culpa? Vai. O Bert Hellinger chama isso de má consciência ou consciência pesada. Entendeu? Má consciência ou consciência pesada. Por quê? Por decidir não viver o sofrimento e escolhas da mãe. Gente, a nossa mente, ela foi programada para sofrer e para sobreviver. Você pode analisar, uma coisa que vai te ajudar aonde esse sofrimento ele pode me levar. Esse sofrimento, aliás, qual sofrimento
podemos dizer assim, colocar na balança, né? Qual sofrimento é, digamos, menos impactante ou menos tóxico, no sentido de você pode sofrer por cortar o cordão umbilical, ou você pode sofrer por manter esse cordão umbilical diante de um sofrimento e sofrer depois em cima de uma cama, sofrer depois, né, repetindo um padrão emocional e atraindo uma doença, entendeu? Porque todos nós, às vezes, sofremos, e por exemplo, vamos supor aqui um adicto que a gente falou, né, um dependente químico. Um dependente químico, ele sofre. Porque essa pessoa dentro do sistema familiar é a pessoa que escolhe expelir no corpo, espiar no corpo todas as questões ali do sistema familiar. A gente olha para o dependente químico como se fosse a pessoa mais fraca do sistema, mas na verdade não. É a pessoa mais forte do sistema. Só que ela escolhe sofrer e espiar pelo sistema. Entendeu? Então não tem como cortar. Essa é uma resposta, eu sei, um pouco difícil, mas não tem como cortar o cordão umbilical sem sentir culpa. Mas quem em mim sente a culpa? Aí entra o ponto. Por quê? Quando você tem a certeza do divino que há em você, você corta sentindo culpa, que foi o que Jesus fez. Ó, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, estão te chamando aí para bater um papo, tomar um café. O que ele fala? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, quem sente a culpa é o quê? É o ego, é a mente. Aí entra um ponto que o autoconhecimento ele precisa, né? Não tem outro viés, não tem outro caminho a não ser se autoconhecer. Porque quem sente a culpa é o ego. Entendeu? Quem sente a culpa é o ego. É a mente. Né? Aí quando você compreende que, opa, pera lá, quem é que está sentindo a culpa aqui? Então é meu ego. Não é o eu divino. Não é o filho ou a filha de Deus. Não é o ser. Quando você começa a compreender isso, é o meu ego então. Entendeu? E esse ego, você pode fazer o caminho de Pedro ou de Judas. Podemos fazer o caminho dessas duas figuras bíblicas. Não sei se vocês conhecem, quem está assistindo, né? Eu gosto de trazer muito exemplo da Bíblia porque traz uma ferramenta de autoconhecimento para nós, né? Você pode se deixar levar pelo ego e fazer o que Judas fez, ou você pode fazer como Pedro fez, né? Então, saber que cortar o cordão umbilical, quem vai sentir a culpa é a mente, é o ego. Entendeu? Consegui responder aqui, gente? Coloca mais perguntas aqui. Me fala aqui, Gabi. Sua pergunta é muito bom. E aí entra um ponto também, minha gente, porque assim, tem culpas que nós sentimos que são inconscientes, tá? E às vezes nós fazemos escolhas na nossa vida. Eu mesmo aqui, 2 semanas atrás aqui, por exemplo, nas minhas meditações, eu percebi uma culpa que eu estava sentindo inconscientemente, que estava me levando a digamos assim, a repetir um sofrimento. Só que aquele sofrimento, aí entra um ponto, que é o quê? Quando você decide sofrer, repetir o sofrimento, esse sofrimento ele vai começar a prejudicar quem está à sua volta. Entendeu? Então, assim, eu sinto culpa por não cortar o cordão umbilical, então não vou cortar o cordão. Esse sofrimento vai prejudicar quem está em volta. Entendeu? Vai prejudicar. Seja um parceiro, uma parceira que está do lado do teu relacionamento, entendeu? E aí a culpa inconsciente que nós carregamos também, isso é um ponto interessante de nós trazermos aqui, é que, por exemplo, quantas pessoas sentem culpas por não repetir o sofrimento? É como se fosse assim. Aí entra um ponto que a gente, às vezes, nós vivemos, às vezes, como viciados em sofrimentos e não sabemos o porquê, porque a nossa mente está viciada naquela química, entendeu? Às vezes até mesmo uma culpa por ter sucesso, uma culpa por ter uma vida mais fácil.
sabe? Uma culpa por ter uma vida mais fácil. Quantos que sentem essa culpa, sabe? E não tem nem consciência disso. Quantos que sentem a culpa, por exemplo, por ter um bom relacionamento? Quantos que sentem a culpa, por exemplo, por terem mais facilidades profissionais? E aí, inconscientemente, vão se sabotando ali, entendeu? Então, a culpa é algo que é interessante, é um tema maravilhoso da gente trazer, porque nós temos essas culpas inconscientes, né, que nós carregamos também, e que nós não temos nem a consciência que elas estão aqui, ó, que elas estão programadas aqui, entendeu? Né? Olha que outro tema interessante que a Andressa trouxe para nós. Vamos trazer aqui. Minha mãe não me amamentou por muito tempo. O leite dela secou e eu acabei mamando na minha avó. Não tenho um bom relacionamento com a minha mãe. Olha que interessante. Por quê, né? Lembra, os primeiros anos da nossa vida é quando... estou tentando depois de participar da constelação. Os primeiros anos da nossa vida é quando a nossa personalidade, né, é quando a nossa mente ela vai sendo configurada, né? E esse movimento do leite materno, por exemplo, e aí é muito interessante que eu vou compartilhar com vocês uma coisa esses dias, é uma coisa muito interessante, né? Porque o leite materno, depois da nossa vida, ele vai representar o dinheiro. Não somente o dinheiro, mas aquilo que nos nutre, a capacidade de receber, por exemplo. Entendeu? Então, quando o leite da mãe seca, talvez ali inconscientemente, a tua mente, né, a tua criança, que a gente chama da criança interna, ela trouxe assim, bom, a minha mãe não tem nada que me dá mais, né? Entendeu? E vamos supor que lá naquele momento você sentiu fome, entendeu? Sentiu fome e a tua mãe não tinha o que te dar. E aí entra o ponto aqui, né? Porque eu não sei se fala, acabei mamando na minha avó. Mas no caso a tua avó tinha leite. Depois me esclarece aqui, Andressa, porque é um tema. Porque geralmente a gente tem o que a gente chama das mães de leite, né? Então, por exemplo, eu também tive uma mãe de leite. E aí foi muito interessante, porque olha só, gente, ó. Eu comecei a fazer psicanálise com 15 anos de idade, pra você ter ideia. Fazer psicanálise consulta, né? E aí agora com 35, 20 anos depois, praticamente, que um dia desse, o ano passado, a minha mãe me contou que eu tive uma mãe de leite. Aí eu virei pra ela e falei, mãe, mas por que tu não me falou isso nunca? Porque agora eu entendi aqui uma dinâmica que eu tenho com o dinheiro. Porque tem tudo a ver com dinheiro. Entendeu? Ah, olha que interessante. Tem um tio da minha idade. Muito interessante isso aqui, Andressa. Porque automaticamente você provavelmente você foi configurado na tua mente, né? De você estar no papel e olhar para tua mãe como uma irmã. Entendeu? Como uma irmã. Johnny, como que ajuda, né? Por exemplo, como que eu posso ter um bom relacionamento aí com a minha mãe nesse caso? Talvez calçando as sandálias dela, porque imagina só para tua mãe também, ao mesmo tempo tá gerando, né? E aí eu não sei se foi com o pai dela que a tua mãe teve outro filho, né? Que a tua avó teve outro filho, mas com certeza essa mulher também teve um impacto ali, né? Teve um impacto ali. Também tem a questão da idade, né? Da quantidade de anos que a tua mãe engravidou de você. Mas esse relacionamento com a tua mãe, com certeza, provavelmente ele foi meio que rompido ali nessa fase do amamentar. Foi com outro homem. Pois é. Aí, com certeza, tua mãe, ela carrega, como bem provável, né? Assim, eu digo isso, minha gente, com base em observações sistêmicas, tá?
Não é uma... Não pega isso aqui como algo definitivo, não, tá bom? Porque o trabalho sistêmico, então, ele traz para a gente com base em observações. Então, é bem provável que haja na tua mãe uma vergonha, entendeu? Uma vergonha, né, com relação à gravidez ali da tua avó. Isso já aconteceu, já peguei constelações já aonde isso aconteceu, entendeu? E aí você toma essa vergonha e alguém... Vergonha ou talvez até raiva, né? E alguém tem que tomar partido dessa avó, alguém tem que defender essa avó. Entendeu, Andressa? Então isso pode acontecer mentalmente, né? Johnny, como que eu posso? Por exemplo, se em algum momento talvez tu tiver a oportunidade de conversar. Mãe, você lembra o que você sentiu quando a vovó ficou grávida e você também? Se em algum momento tiver a oportunidade de ter esse diálogo, seria um movimento muito interessante para o sistema. Entendeu? Muito interessante para o sistema. Então, quando a tua mãe... Esse fato da tua mãe não ter amamentado por muito tempo e o leite ter secado, com certeza tem um motivo pelo qual o leite secou. Tem um motivo emocional. Claro que também tem a questão biológica, tem, mas a nossa biologia, ela é reflexo do nosso emocional, entendeu? O nosso físico, a nossa fisiologia toda, ela é controlada pelo nosso corpo emocional, entendeu? Isso não tem explicação. Então, tem um fator biológico, mas também tem um fator emocional ali, né? Então tá explicado aqui, né? Essa questão de ter essa... Aí você me pergunta, Johnny, mas como é que eu faço para ter um bom relacionamento, então, no caso aqui, com a minha mãe? Aí é necessário um movimento. E o primeiro movimento, né, que nós fazemos, o primeiro êxito, é o movimento em direção à mãe, né? É o primeiro movimento da vida, né? Quando você... se provavelmente você estiver nesse lugar de filha da tua avó, que foi um lugar que eu também tenho experiência nisso, tá, gente? Tem bagagem nisso aí, que eu fui filho da minha avó também durante muito tempo e vivi uma relação de irmão com a minha mãe. John, mas como assim de irmão com a tua mãe? Eu pedia benção à minha mãe todo dia, tinha um respeito muito grande, mas inconscientemente, ali sistemicamente, eu era irmão da minha mãe, enfim. Isso a gente, num trabalho sistêmico, a gente consegue fazer esse mapeamento, né? A gente consegue reconfigurar isso, né? Mas, sabe, Andressa, aí é necessário, aí é onde um acompanhamento sistêmico, ele te ajuda muito, sabe, a processar isso tudo, entendeu? Existem meios, formas, você pode fazer isso que eu te falei, talvez perguntar da tua mãe, talvez ela vai falar, talvez não vai falar, entendeu? Mas fato é que provavelmente você, e aí entra um ponto que assim, né, você vai tentar assim ter um bom relacionamento com a tua mãe, só que às vezes nós somos muito lógicos, né? Então, nesse caso aí, não é da noite pro dia que a gente vai conseguir ter, né, que a gente vai conseguir ter uma boa relação com aquela mãe, com aquele pai, se não houve uma construção psicológica, entendeu? Então, aí é onde é necessário a gente fazer um trabalho de uma construção psicológica. E essa construção psicológica, aí é onde entra a psicologia, né? Essa reconstrução da psique, essa construção psicológica do relacionamento com essa figura, entendeu? Com essa mãe pessoal, né? Isso é algo possível? Entendeu? Com as ferramentas sistêmicas a gente já consegue fazer isso de uma forma mais tranquila, né? Tem caminhos, tá, gente? Tem caminhos. Se eu contar a minha história para vocês que eu tenho com meu pai, que, por exemplo, vocês vão falar, bom, seria impossível ter um relacionamento com meu pai hoje, pela história que nós vivenciamos juntos, né? Mas eu fiz esse trabalho de construção psicológica, né? Isso é necessário em alguns casos, entendeu? E aí eu digo isso para a gente tomar um certo cuidado também, porque às vezes a gente ouve nós ouvimos algumas questões, né? Alguns pontos da sistêmica, a gente leva isso muito ao pé da letra, entendeu? A gente precisa entender que cada caso é um caso, né?
Cada caso é um caso. Então, a Gabi trouxe aqui essa questão do cortar o vínculo, né? Que também foi muito interessante, dessa culpa, né? Quem é que tem a dificuldade de se relacionar com a mãe? É quem? Talvez a criança. Entendeu? A nossa criança interna. Quando eu falo da nossa criança interna aqui, minha gente, é como se a criança é o nosso inconsciente, entendeu? É o nosso inconsciente, né? A Vanessa colocou aqui, sei como é. No meu caso, eu fui irmã do meu pai. Pois é. Então, olha que interessante, né? E aí, minha gente, entra um ponto que assim, Johnny, mas a minha avó foi minha mãe. Vou falar um negócio pra vocês. A minha avó também foi minha mãe. Mas é tão legal quando você tá no lugar de filho da mãe. Assumir assim sou um filho da mãe, entendeu? É tão legal quando você é um filho da mãe, um filho do pai também, sabe? Você entra nesse lugar. Nós experimentamos uma leveza muito grande. Olha a Gabi que tá lá, fui irmã dos meus pais também. Pois é, olha só. E aí entra um ponto que assim, se eu estou fora do meu sistema familiar, eu vou estar fora do meu lugar na vida também, tá? Se eu estou fora do meu lugar no meu sistema familiar, eu vou estar fora também nos lugares da vida. Quando eu falo nos lugares da vida, na vida profissional, na vida financeira, no relacionamento, em todos, entendeu? Eu vou estar fora do lugar, né? Em todos, porque a vida ela tem uma ordem, existem leis que regem a vida, né? Então, uma coisa eu posso dizer para vocês, quando você vai experimentando, e também tenha tranquilidade, sabe? Tenha tranquilidade, porque assim, é muito interessante, o Bert Hellinger, ele fala que ele precisou fazer um movimento em direção à mãe, e ele já estava com 92 anos de idade, se eu não me engano, entendeu? Ele precisou fazer uma constelação de um movimento relacionado à mãe, ou seja, já lá na idade, por mais que a gente vai adultecendo, a gente é uma ilusão achar que a gente vai adultecendo, porque na verdade nós agimos de acordo com as nossas experiências ali na primeira infância, né? Não só na primeira infância, mas ainda também tem as lealdades, né, inconscientes ali, né, as questões transgeracionais. Mas quem me conhece sabe que eu não entro nesse ponto muito... eu não entro nesse ponto relacionado a questões transgeracionais, porque assim, senão a gente fica caçando chifre na cabeça de cavalo também, entendeu? A Vanessa colocou aqui, podemos começar com pequenos atos. Lembro que pouco antes da minha avó falecer, eu chamava ela de mãezinha, mas mudando minha visão, meu pensamento e posicionamento, tudo mudou. Justamente, olha só que interessante, né? É muito comum, né, gente? A gente antigamente, até hoje, né? A avó ter esse papel, né? Sabe? É muito interessante. Eu vou compartilhar aqui com vocês algo pessoal da minha vida. Mas a minha avó, eu falo assim, quando a minha avó, quando eu percebo que ela tá querendo me colocar no lugar de filho, eu viro pra ela e falo assim, aqui, eu queria só a vovozinha, gente boa, entendeu? Eu não preciso de me educar, não, já deu, já, aqui, da agora pra frente, o que tiver de ser, será, fica tranquila, né? Porque a avó é esse lugar daquela que é o aconchego ali, né? E aí, quando a gente não experimenta isso, algo fica faltando dentro de nós, né? Algo fica faltando dentro de nós, entendeu? E a gente, façam mais perguntas aqui. Enquanto vocês fazem a próxima pergunta, eu vou falar de vocês aqui. Final de semana que vem ainda tem 2 vagas para imersão lá na Serra da Imersão Ponto Zero, lá na Serra do Caparaó, né? Lembrando que lá na Imersão Ponto Zero, nós trabalhamos o que lá? Nós trabalhamos isso aqui, ó, compreensão intelectual, emocional e física, né? Na Imersão Ponto Zero que a gente realiza lá na Serra do Caparaó, é um momento de reconexão com o ser. Johnny, tem constelação? Tem. Tem meditação? Tem. Mas o nosso objetivo na Imersão Ponto Zero é o quê? A reconexão com o ser. Quando você trabalha essa reconexão com o ser, você trabalha o quê? Você trabalha o todo. Bom, eu estou sentindo uma energia muito positiva. Você trabalha tudo
todo o seu ser, né? Então, a gente vai ter a imersão ponto zero. É um momento assim, gente, imagina 3 dias de profunda terapia, uma terapia que vai te conectar com todo o teu ser, né? Porque lá nós trabalhamos, lá a gente vai aprofundar um pouco mais nisso aqui, ó, na esfera do eu, das relações e do trabalho. Então, na imersão ponto zero, porque quando eu entro no ponto zero, eu entro naquilo do estado de presença. Então não tem culpa, não tem nada que me prende, entendeu? Quando eu acesso esse ponto zero, esse estado do ser, né, Vanessa? A gente acessa as nossas capacidades, não tem limitações, né? Então, se vocês quiserem ainda tem 2 vagas ainda para o final de semana para imersão ponto zero. O ponto zero é esse lugar aonde você acessa aquilo que eu falei, você sai do ego, saímos da mente, entramos no ser, na profundidade, né? Ó, a Rosângela trouxe aqui uma outra pergunta. Meu filho foi o meu ajudante e cuidador nos momentos mais terríveis que passei com o pai dele. Hoje eu vejo que ele está com uma pessoa que na visão sistêmica ele casou com a mãe e cuidando, né? Bom, interessante isso aqui, interessante, porque quanto mais o filho ele tá nesse movimento, né, ele vai procurar uma figura mais parecida com a mãe, né, mas entra eu não consigo te afirmar aí, Rosângela, se ele tá nesse lugar, porque aí talvez a gente precisaria colocar uma constelação, né? Mas o bacana aqui é que assim, né, Rosângela? É legal você trazer isso, porque na visão sistêmica, né? A visão sistêmica, ela dá amplia, né? A gente olha assim, opa, ainda mais você que é mãe, né? Porque, minha gente, mãe e pai tem uma capacidade. Quem é mãe e pai aqui vai me entender. Mas eu tive que entender isso sem me tornar pai. Eu entendi isso na cacetada, né? Nas pauladas da vida, né? Mas assim, o pai e a mãe já sabem onde o filho vai dar. Entendeu? Lembra daquela música Como Nossos Pais? Essa música, ela traz isso pra gente. A mãe e o pai já sabem onde o filho vai dar. Ó, e continua cuidando, um relacionamento difícil. Pois é, porque aí o que acontece? Foi programado, com certeza ele teve uma programação de que ele precisa ter um relacionamento difícil, né? Por ter visto o relacionamento difícil. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Um outro ponto também, né, minha gente, é que assim, relacionamento ele é um processo para evolução. Nem sempre ele vai ser fácil. Por isso que ambos têm que estar num caminho de autoconhecimento, senão realmente não vai fazer sentido, né? Mas com certeza a tua visão aí, Rosângela, traz, né? Já você está percebendo a dinâmica, né? Entendeu? Você está percebendo a dinâmica. Né? E como mãe, minha gente, a mãe tem uma habilidade de perceber a gente de uma forma incrível, né? Conhece a gente cabo a rabo porque nós somos eles, né? E a gente bota mais uma pergunta aí pra gente responder. Enquanto isso eu vou falando do ponto zero, né? Então lá na imersão ponto zero que nós fazemos no final de semana, a gente é levado, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nós trabalhamos lá basicamente com qual objetivo? Acessar o estado de ser, entendeu? Quando você acessa o estado de ser, é quando você sai aqui, ó, dessas frequências baixas. Olha, qual é a frequência baixa? Medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha, desejo, raiva. Todas essas frequências são frequências que nos colocam no mundo do apego ou no mundo primitivo. Então, no ponto zero, é o quê? É esse lugar onde eu saio ali da percepção das crenças, saio ali através de dinâmicas, que nós temos dinâmicas lá no ponto zero que vão te ajudar a experimentar isso, né?
A sair aqui da vergonha, da culpa, por exemplo, ó, a culpa, e ir lá para as frequências mais altas, aí para um estado de intenção, aí para um estado de sabedoria, que é o que? A razão, a abundância, a esperança, o amor, entendeu? Então, a imersão 0.0, o nosso objetivo lá é justamente a gente acessar essas frequências mais altas de paz, de completude. Quando eu acesso essa frequência de paz, de completude ou de esperança, aí é quando eu consigo, por exemplo, olhar como observador e ver que, opa, pera lá, eu não preciso repetir esse sofrimento, entendeu? E existem formas de nós trabalharmos isso no corpo também, né? Então, na imersão 0.0 é quando a gente consegue experimentar esse estado de ser. Claro, 3 dias. 3 dias para te dar ali uma, digamos assim, um vislumbre, né? Dessa possibilidade que é de acessar esse lugar, de acessar esse teu potencial, né? E aí, automaticamente, quando você acessa isso, através das práticas, seja de yoga, das trilhas, né? A gente consegue verdadeiramente superar questões na nossa vida, né? E aí tem inúmeros relatos aqui, entendeu? Bom, a Dilma tá colocando aqui. Eu gostaria de saber porque toda vez que chego perto da minha mãe, eu quero brigar com ela. Olha, Dilma, interessante isso aqui, essa sua pergunta, né? Provavelmente porque há algo que não foi correspondido lá na tua infância, né? Entendeu? Aí é interessante e dentro do olhar sistêmico, né? Você vai perceber isso porque com certeza há algo que não foi correspondido. E aí entra um outro ponto que é o quê? Provavelmente você está tomando você tá tomando a tua mãe pessoal, essa mãe pessoal está vindo à tona, né? Quem ficar aqui até o final, minha gente, só dar uma dica para vocês. No final nós vamos fazer uma meditação aqui para isso, tá? Então fiquem até o final, né? Que aí a gente vai trazer essa meditação de Bert Helling aqui, que é da carta à mãe. Então provavelmente há uma necessidade que não foi atendida lá na infância, entendeu? E aí você quer brigar. Agora, o que não foi atendido, né? O que não foi atendido lá na infância? Talvez várias coisas, talvez uma coisa só, entendeu? E também porque tu não está no lugar de filha, né? Quando nós reconhecemos a mãe como portal, a gente só agradece pela vida, né? Nós só agradecemos pela vida, nós só entramos nesse papel e é tão leve, tá, minha gente? É uma leveza que nós experimentamos tão grande, sabe? E aí entra um ponto, porque olha só, se eu diante da mãe, por exemplo, vamos supor que eu tenho que fazer um movimento lá, vou colocar aqui a tabela para vocês de novo. Vamos supor que eu tenho que fazer um movimento em direção à vida, aí eu sinto raiva, né? Se eu sinto raiva e vontade de brigar com a mãe, eu sinto isso em relação a tudo que é do feminino, da energia feminina. Entendeu? Então tudo que corresponde à energia feminina vai me irritar, né? E aí, logo eu vou ter dificuldade também de ter relacionamentos ou dificuldade de ter bons relacionamentos. Compreende? Então, porque a mãe simboliza relacionamento, né? E tudo aquilo que tange a esse mundo feminino, né? A energia feminina, né? Então, aí vai aquela pergunta que eu faço: quem você quer brigar com a mãe, né? Quem você? Lá na imersão 0.0, minha gente, imersão 0.0, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar isso dentro desse viés, porque nós vamos ter vivências de constelação lá também, né? Nós vamos ter vivência de constelação lá, então a gente vai conseguir trabalhar isso, porque lá nós integramos corpo, mente e alma. Então a espiritualidade é a parte central da imersão 0.0, aonde você acessa o divino. Quando você acessa o ser,
você reconhece o outro ser. Quando você acessa o ser, você reconhece a tua mãe como um ser, o teu pai como um ser. E isso é tão... Gente, eu não tenho nem palavras assim para expressar o quão prazeroso que é a vida quando você está de bem com essas duas figuras. Entendeu? Quando você está leve e, pelo menos no ponto de vista interpessoal, resolvido com essas duas figuras, a vida flui, sabe? A vida flui de uma forma tremenda. É muito bom. Claro, tem coisas depois que a gente vai descobrindo também, mas aí o processo de autoconhecimento ele serve para isso, né? Aqui, ó, é algumas imagens lá da Imersão 1.0, né? Que a gente trabalha o autoconhecimento e a espiritualidade, que é muito importante também, aliás, é essencial, né? O autoconhecimento me leva à espiritualidade e a espiritualidade me leva ao autoconhecimento, né? Então, minha gente, vamos aqui fazer agora uma meditação. Eu vou pedir você para colocar a mão no seu coração, né? Coloca a mão no seu coração e nós vamos fazer aqui agora uma meditação, né? Que é baseado na carta que o Bert Hellinger ele traz para nós, essa carta. Então você vai colocando a mão no seu coração, você vai respirar. Não fica triste não, Dilma, depois qualquer coisa você me chama aqui, tá? Que a gente tem, eu recomendo que você participe de uma vivência sistêmica, que vai te mostrar, a constelação vai te trazer o caminho de solução, tá? Tem, a constelação, a visão sistêmica vai te trazer esse caminho de solução. Coloca a mão no seu coração, você vai respirar agora. Se você quiser, você pode fechar os teus olhos. Inspira e expira. Você vai dizer bem assim: querida mãe, você é uma mulher completamente normal, como outras mulheres, milhões de mulheres também. E eu a amo como uma mulher totalmente comum, porque você foi uma mulher totalmente comum. Você vai repetindo isso. Você amou meu pai e ele também foi normal. E assim vocês se uniram como homem e mulher. Se amaram como homem e mulher, como muitos milhões de homens e mulheres. E eu fui gerado através do amor de vocês. Traz agora assim no teu pensamento, tua mãe e teu pai, e fala isso. Eu fui gerado através do amor de vocês. Como fruto do amor de vocês, um amor muito comum. Talvez o amor eros, né? Como um homem e uma mulher se amam, então vocês esperaram por mim com esperança e também com um certo medo. Se ia dar certo ou não. E aí eu nasci através da dor, como outras mulheres têm os seus filhos, como a natureza determinou. Então eu nasci e vocês olharam para mim e viram e falaram: esse é o nosso filho? Esse é o nosso filho. E vocês disseram isso para todas as pessoas. Então vocês cuidaram de mim por muitos e muitos anos. Vocês sempre ficaram a pensar como eu estaria e também o que eu estaria a precisar. E então vocês estavam lá por mim. Como muitos outros milhões de pais estão para os seus filhos. E depois, como vocês eram tão comuns, vocês cometeram erros. E algumas coisas causaram-me dor.
Mas porque vocês cometeram erros, eu pude crescer. Pude tornar-me como vocês. E eu agradeço que vocês tenham sido tão comuns e dessa forma eu vos amo. Do jeito como vocês foram. Pois assim vocês foram os pais ideais para mim. E agora, querida mamãe, eu preciso dizer-lhe uma coisa muito importante. Eu te libero e te liberto de todas as minhas expectativas, que vai além de tudo aquilo que possa ser esperado por mim de uma mãe. Aquilo que você me deu é muito mais importante de tudo que eu poderia esperar como um menino comum. Que profundidade de Bert, né? Trazer essa carta para nós. Trazer essa carta para nós. Minha gente, o caminho de evolução, independente da tua crença, ele passa por um homem e por uma mulher. E no dia de hoje nós refletimos sobre essa mulher. Se não fosse ela, não estaríamos aqui. Então que nós possamos, a partir desse momento de hoje, verdadeiramente enxergá-la como um portal. Gratidão, gratidão. Quem tiver tido alguma dúvida, pode me mandar mensagem inbox depois. Semana que vem, né, tem ainda 2 vagas para imersão ponto zero. Pense 2 pessoas que precisam viver esse momento de transformação. Indique para elas. Lembra, compartilhe o bem. Às vezes a gente lembra de tantas coisas assim, nossa, fulano ia gostar dessa roupa, né? Fulano ia gostar desse lugar, fulano ia gostar dessa comida. Mas toda pessoa tem sede de descobrir quem é. Então não tem limites, não tem contraindicação indicar aquilo que é bom. Entendeu? Então indique, depois você pode compartilhar essa live. Vai no meu perfil, tem o conteúdo. Para quem tá aqui, eu gravei uma série, né? Tudo Começa na Mãe, que tá lá no meu canal do YouTube, né? Lá no meu canal do YouTube tem essa série, Tudo Começa com a Mãe. São 4 vídeos pequenos, de 4 minutos cada, que vai te dar um pouco dessa perspectiva, tá? Então você pode ir lá no meu canal depois também. Um conteúdo que vai te trazer muita compreensão e se sentir o desejo, o chamado de experimentar um pouco de paz, você é convidada na semana que vem estar conosco aqui nesse lugar. Eu quero viver algo novo. Com essa possibilidade. Vivo. Sentir o corpo. Sentir o corpo. Mais maravilhoso que isso, impossível. Impossível, né? Qual a sensação de vocês aqui, minha gente? Maravilhosa. Curou o desespero? Qual é a sensação que isso? Johnny, cada experiência. No dia a dia a gente tem muita dificuldade de se conectar com. Se você quer sentir um pouco mais de paz, se reconectar com você mesmo, serás bem-vindo na imersão ponto zero. Tá bom, minha gente? Um beijo, bom descanso, fiquem com Deus. A live vai ficar salva por 24 horas somente, né? Então, se puder, passa lá depois, deixa uma curtida, um comentário, tá bom? Bom descanso. Tchau, tchau.